Vamos ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 11, verso 16 até o 19. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Vamos orar. Pai, digno Mestre, confiando no teu amor, na tua graça, pedimos que o Senhor nos fale nesta noite, trazendo-nos a tua palavra para alimentar a nossa alma. E aqui pedimos-te que o Senhor nos dê um bom tempo na presença do Senhor, nos ensinando como servir a ti melhor, para sairmos da tua casa melhor do que chegamos, melhor, ó Deus, para glorificar teu nome através de nossas vidas. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Nosso profeta disse que Davi estava no alto da colina como um fugitivo. Como um fugitivo pensando sobre as grandes vitórias que ele tinha tido. E o profeta até chegou a deduzir o que ele estava pensando. Ele disse, então, ele deve ter pensado sobre os salmos. Como às vezes lá na montanha ele deitava e meditava em Deus. Agora, o que muitas vezes nós paramos e pensamos? Davi estava olhando para a cidade, o qual ele amava e a qual ele tinha um poço, o qual ele bebia daquela água. Agora estava em um tempo quente, fugido, e estava rejeitado, e estava com sede, mas no que Davi estava pensando? No que nós pensaríamos se estivéssemos na condição dele? No que você pensaria se você estivesse na condição de Davi? Rejeitado, fugitivo, com sede e não podendo se aproximar de casa. O que você pensaria? O que Davi pensou? O profeta disse, ele deve ter pensado sobre os salmos. Como às vezes lá nos montes ele deitava e meditava em Deus. Ele disse que pregava os seus mandamentos no pé de sua cama
e nos seus dedos, e em todo lugar por onde ele fosse. E ele continuou meditando: eu sempre tinha o Senhor diante da minha face. Ele guardou Deus diante dele, em sua frente. Isto é, ele é o meu líder, ele é o meu guia, ele é vamos dizer, a minha estrada, o meu caminho. E ele começou a pensar nas grandes vitórias que ele teve quando ficava tão inspirado. Ele era um salmista e ele saltava e pegava a sua caneta e escrevia os salmos e os cantava. Ele entrava no Espírito. E ele entrava no Espírito e dançava, e dançava, e dançava no Espírito. E ele ficava tão arrebatado no Espírito que dançava no Espírito por escrever estes salmos. E ele deve ter se apossado de outro salmo. Ele estava onde? Não podendo se aproximar de casa, com sede, fugitivo e rejeitado. Mas no que ele estava pensando? E ele, diz o profeta, sugerindo o que ele estava pensando, também disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele jogou a segurança dele. Ele sabia que aquilo que ele tinha cantado era inspirado. Ele não tinha só cantado, ele tinha vivido o cântico dele. E agora ele tinha que experimentar a mensagem que ele escreveu. Pensar bem que aquele Deus que ele escreveu tinha que entrar em cena agora. E eu penso que nós, seres humanos, o profeta de Deus, ele colocou para nós algo muito forte relacionado com lembrar e esquecer. Lembrar do quê? E esquecer do quê? Quanto a lembrar e a esquecer, nós lembramos das coisas boas e ruins. Mas o que devemos esquecer? As Escrituras dizem: esquecendo-me das coisas que para trás fico, e prossigo para aquelas que diante de mim estão. Mas a mesma Escritura diz: não seja um ouvinte esquecido. Esquecer do quê e lembrar do quê? Davi estava lembrando das vitórias. Davi não tinha esquecido das vitórias. Davi estava lembrando dos salmos inspirados. E nós, diz o profeta, nós não podemos, nós podemos perdoar, mas não esquecer. Nós lembramos do pecado que o irmão cometeu contra nós. Nós lembramos da falha, mas nós podemos perdoá-lo, mas não podemos esquecê-lo. Agora, diz o profeta, eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez estas coisas más. Mas Deus, à vista de Deus, você é justificado. Em outras palavras, você nunca fez o erro contra ele.
Deus esquece o que você pecou. Esse é o atributo divino. E o que Deus lembra de você? O que Deus lembra de mim? Sabia que aqui Davi estava expressando Jesus? Davi estava expressando Jesus. E Davi tinha que lembrar das vitórias. Davi tinha que lembrar dos salmos. Fugido, rejeitado, longe de casa, mas tinha que lembrar das vitórias. Não lembrar dos seus inimigos, não lembrar daqueles que o expulsaram da cidade. Até porque foi seu próprio filho que formou a rebelião contra ele. Seu próprio povo, seus próprios irmãos, sua própria nação. Mas ele não estava lembrando da resposta de Simei, né? Da crítica de Simei. Né? E muito pelo contrário, ele estava lembrando das vitórias. Porque Simei tinha criticado Davi, Simei tinha zombado de Davi quando ele estava fugindo. Mas ele não lembrou de Simei, ele lembrou das vitórias. Mas eu não posso esquecer o que você me fez. Você não pode esquecer o que a tua irmã lhe fez. Mas vamos então tratar um pouquinho disto. E o meu passado, que me incomoda, e o teu passado que te incomoda. As frustrações. Davi não. O passado dele não o incomodava. Ele disse que tinha o Senhor diante dele. A Bíblia diz, nunca você deve esquecer dos seus benefícios, dos benefícios que Deus te fez. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas nós temos uma mente gravadora das coisas. Grava, registra para nós lembrar. E a tecla pela qual nos faz lembrar é ver uma cena semelhante. Vendo uma cena semelhante, você lembra do que você fez semelhante àquilo. Vendo uma cena semelhante, você lembra do que o teu irmão fez semelhante àquilo contra ti. Mas nós não temos condições de apagar do nosso registro cerebral. A mente ela é muito apta para gravar. Mas o que nós podemos fazer se não reeditar a nossa memória? Agora, é lógico que existe um fator principal que fiquem mais gravadas na nossa mente, mais vivificadas. O peso da caneta que escreve os acontecimentos na nossa mente se chama emoção. A emoção que você recebe um ato é que faz aquilo gravar mais forte ou mais fraco. Menos emoção, menos peso na caneta. Mais emoção, mais peso na caneta. Tem coisas que você ainda lembra do teu passado, porque aquilo veio com uma emoção forte. Ficou bem gravado. O irmão Brana diz que quando a irmã Meda foi cumprimentar uma irmã, ele disse, cumprimente-a de novo. Aí ela disse, mas por que, Billy? Você cumprimentou ela sem sentimento. Isso vai fazer ela esquecer fácil.
Havia um casal também, que vocês lembram desta história, que um dia o esposo, lendo o jornal, falou uma palavra áspera para a esposa, e eles até mesmo, quando foram se despedir, fizeram o mesmo ritual. Ela o levou até a porta, ele então foi, se despediu, mas na caminhada ele disse: e se eu morrer? E se eu partir e não der conta de voltar para casa? Aí o irmão Branham diz: não havia sentimento naquela despedida. Então ele volta e ela está chorando atrás da porta. E ele então simplesmente a beija e não fala nada. Mas aquilo agora havia sentimento, havia amor. E ele então vai tranquilo. Uma palavra dita com força, bem áspera, lá no passado, um baque forte contra você. E você vai ver que aquilo, na verdade, gravou profundamente no teu cérebro. Você não pode esquecer. E às vezes aquilo incomoda hoje no teu casamento, incomoda hoje no lar, a família, incomoda hoje os filhos por uma palavra lá de trás. Não dá para esquecer, não dá para esquecer. O que eu posso fazer? Reeditar estes acontecimentos. Reeditar. Com que você reedita estes acontecimentos? Só existe uma maneira. O que você lê, o que você ouve e o que você escuta molda o teu caráter. É a maneira de você reeditar sua memória, seu cérebro, através da palavra de Deus, através da mensagem da hora, dos hinos que você ouve. Isso vai reeditar a tua memória, vai reeditar o teu cérebro. E também, o ambiente que você convive no teu lar, os pais, as mães, os filhos, têm por obrigação de mudar o ambiente com novas palavras, novos dizeres, novas conversas. E eu tinha um folhetinho ali, nas minhas anotações que eu estava revirando, eu estava anotando. Eu acho que foi o ano passado isso aqui. E eu anotei: quando a correção é para ser livre da morte, falando de Balaão, até de uma jumenta se aceita. Não importa o vaso, o que importa é o livramento que a correção produz. Né? Balaão, para ser livre da morte, até o conselho da jumenta ele teve que aceitar. Então, quando uma criança, por exemplo, faz algo bom e você estimula ele, bate palma, ele se sente alegre, aquilo registra forte na sua vida. Quando ele faz algo errado e você também o corrige asperamente, ele também, aquilo vai gravar profundamente na sua vida. Jesus, ele trabalhou com a igreja dele, fazendo com que a igreja reconhecesse que eles valiam mais do que os passarinhos. Valiam mais do que os passarinhos. E que eles não tivessem tanta preocupação assim como eles estavam tendo. Porque eles estavam saindo de uma rotina de vida e entrando em uma outra bem diferente. A nossa vida hoje não depende mais de nós, mas dele, do Cordeiro, do Senhor. O que Davi estava pensando na hora da luta? O que você pensaria na hora da luta? O que você pensaria na hora do armário estar vazio? Pensaria no Salmo 23?
Lembraria das vitórias que Deus já te deu? Lembraria que você colocou o Senhor diante de todas as tuas coisas e você está inteiramente apto para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, no que você pensaria? Ou você se preocuparia, não dormiria, adquiriria uma gastrite nervosa por causa da dificuldade, ou você descansaria na promessa de Deus? Qual seria a tua atitude? Do que você lembraria? O profeta diz: Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite seus cuidados nele. Que coisa, hein? É difícil ter esse descanso? O profeta disse: eu encontrei uma mulher aqui há alguns anos atrás, numa lojinha. Ela estava com cerca de 60 anos de idade. Parecia ter cerca de 30. Eu disse: como você consegue isto, irmã? Irmão Cláudio, já disseram que você tinha 45 anos. Não foi? Você tem no máximo 45. Claro que ele ficou felicíssimo. Para um homem de quase 80 dar 45, tem que ficar muito feliz. Mas você pega a identidade dele antes dele ser crente, e você foge, leva um susto, se ainda está aquela antiga foto. E outras que, né? Ela disse: irmão Brana, eu tenho 2 filhos que são médicos, que são mais velhos que você. E com toda a honestidade, ela não parecia ter mais de 30. Com 60, e não parecia ter mais de 30. Ela disse: aqui está o que foi isto, irmão Brana. Quando eu vim para Cristo, quando eu estava com cerca de 12 anos de idade, e eu sentei e pensei sobre isto. Eu estudei outras religiões, porém, quando eu encontrei a verdadeira, ela disse: eu vim para Cristo e trouxe o meu caso, minha alma, meu tudo para Ele. Ela disse: eu jamais tive preocupação desde então. Disse: agora, Ele prometeu tomar conta de todos os meus problemas e disse: se Ele não for suficientemente grande para fazê-lo, eu sei que eu não sou suficientemente grande para fazê-lo. Assim, qual o motivo para eu me preocupar a respeito? Vem? Se Deus, que é um Deus, o qual nós sabemos pela Bíblia o tamanho dele, a capacidade dele, a fidelidade dele, se ele não é capaz de resolver o meu problema, eu darei conta? Eu darei conta? Jamais. O que existe nisto é a minha participação no problema para ser resolvido. Mas quem resolve é Ele. Veja, o que existe é a minha participação, mas quem resolve é Ele. Eu participo do problema para ser resolvido, mas quem entra em cena, quem abre as portas, quem endireita, quem toma o rumo, quem fala com os negócios, é Ele. Ele simplesmente tem que usar algumas atitudes minhas, que eu simplesmente vou entrar no quadro para Ele resolver. Mas é Ele que é o meu pastor. É Ele que vai fazer com que nada falte para mim. No que Davi estava pensando?
no que Davi estava pensando. Agora bem, você diz, como eu faço isto? Simplesmente creia em sua promessa. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Qual o teu valor para Deus? Qual o valor dos apóstolos para Jesus? Jesus começou a olhar para eles e disse, sabe, vocês conhecem o lírio do campo? Conhecemos. Sabe que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu que nem um lírio do campo? E vocês não sabem que vocês são mais valiosos do que qualquer planta que nasce hoje e morre amanhã? Vê o teu valor, vê o meu valor. Um dos fatores foi isso, que Jesus procurou valorizar a sua igreja. E se você observar, enquanto você estiver dizendo para a tua filha e para o teu filho que ele não vale nada, que ela não vale nada, para o teu marido que ele não vale nada, eles vão continuar não valendo nada. Mas quando você dizer que realmente eles têm valor, vai melhorar a autoestima deles. Tu não passa de um caco. Tu não passa de uma miséria. Não. Vamos dizer o porquê que as moças continuam lavando a louça errada. Porque quando ela lava errada, a mãe não sabe ensinar como lavar certo, mas simplesmente chamá-la de relaxada. Esse não é o caminho. O caminho é ensiná-la e dizer, vem cá, minha filha, eu vou dizer para ti, eu sei que tu sabe lavar a louça bem. Por isso eu vou te ensinar como fazer. Não é o fator de dizer, tu não passa de uma relaxada mesmo, tu vai continuar sempre desse jeito. Quer dizer, você jogou ela num canto, você massacrou ela. E pega uma pessoa, e eu tive essa experiência, depois um casal veio para mim e disse, pastor, enquanto nós fazia isso com o nosso filho, ele nunca deu nada. Ele era realmente um rapazinho, até envergonhadinho, nem falava com ninguém, ficava amoitadinho. Depois que nós começamos a mudar a nossa linguagem, que o pastor falou aqui em casa para nós, em relação ao nosso filho, olha, ele está trabalhando fora, ganhando seu próprio dinheiro, tem capacidade, já pagou isso, já pagou aquilo, já está juntando dinheiro para isso, ele tem condições. Nós sempre chamava ele de gorducho, de barrigudo, disso e aquilo. Hoje não. Hoje ele é um rapaz que tem responsabilidade. Por quê? Porque, na verdade, vocês deram valor para ele. E dá valor para uma pessoa para ver que você vai ver que ela vai mudar. Dá valor para alguém. Agora, o profeta diz aqui que Davi queria beber, mas tinha alguém trancando o local ao qual ele queria chegar. E Satanás também é justo isto que ele faz, ele tranca os lugares os quais é para nós chegar. Ele não quer deixar você chegar próximo do poço, aonde você pode beber, aonde você pode tomar ânimo e ali descansar. Por isso que você tem que ter sentimento quando você está ouvindo uma pregação. E eu quero voltar a frisar este ponto para vocês. O peso da caneta é a emoção. E quando você tem um culto com bastante emoção, você lembra daquilo. E quando vocês não têm muita emoção, nem mesmo para assistir o culto, aquilo quase nem é lembrado. O que o pastor pregou? Não sei, não lembro. Mas quando você está aí sentado no banco e está com emoção, amém, é verdade, prestando bastante atenção, o peso da caneta para gravar na tua vida é a emoção que você está sentindo com a palavra que você recebe. Que tipo de emoção, que tipo de sentimento você está tendo enquanto Deus está falando contigo? Enquanto Deus está respondendo a oração que você fez quando você veio para a igreja, Senhor, fala comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz.
E Deus vem num hino cantado e fala contigo. Aquela emoção muitas vezes faz derramar lágrima. Aquilo não vai ser esquecido. E o profeta diz no 115: e enquanto ele pensava nestas coisas, que tipo de coisas? No Salmo 23, eu pus o Senhor diante de mim, um outro salmo. Ele pensava nas vitórias, ele pensava no grande Deus, e o profeta diz: deveria ser um dia quente, e ele tinha sede, mas não tinha água. O único poço estava cercado pelo inimigo. Diz o profeta na mensagem A Crença de Maria, que ela estava pensando em Isaías capítulo 9, versículo 6. Que ela estava pensando em Isaías capítulo 7, versículo 14. E o profeta diz: mas quando ela estava pensando naquilo, ela se deparou com o arcanjo Gabriel. Aí vem o profeta e diz, citando Lucas capítulo 24 ou 23, a respeito dos dois discípulos do caminho de Emaús, ele diz: aqueles dois discípulos estavam falando a respeito de Jesus, quando ele se apresentou no meio deles. Eu pergunto, sobre o que você medita quando você se reúne? Sobre o que você fala quando você se reúne? Porque enquanto Davi estava fugido, rejeitado, longe de casa, ele pensava nestas coisas. Mas Paulo disse: esquecendo das coisas que para trás fico. Mas como esquecer, pastor? Como esquecer aquela crítica que eu levei? Como esquecer, pastor, aquela falaçada a respeito da minha vida? Como esquecer, pastor, aquele tapa na cara que eu levei? Faço esquecendo das coisas que para trás ficam. Estas coisas você deve esquecer. As frustrações do passado você deve esquecer. Mas como esquecer se não lendo a palavra, se não orando, se não reeditando a tua memória, se não meditando nas coisas que você ouviu, como disse Tiago, não sendo um ouvinte esquecido. Isto é, não esquecer do que você ouve no culto, do que você ouve na pregação, do que você ouve no CD, no DVD em casa, do que você ouve do profeta, do que você lê. Não esqueça do que você lê, do que você ouve, do que o nosso profeta falou, do que você ouve no culto. Não esqueça isto, mas esqueça aquele problema que você teve com alguém na igreja. Esqueça aquela dificuldade que você teve com alguém na igreja, e você terá uma vida melhor. Mas como esquecer, pastor, se não lendo a palavra, orando para se aprofundar no amor de Deus? É a maneira de Deus. Porque cada vez que você passa o mouse da tua vida em cima daquele problema, ele realça. Cada vez que você vê aquela pessoa, você lembra do acontecido. Você lembra do fato que aconteceu. Mas Paulo disse: faço-me esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não ficou para trás isto ainda? Ainda está diante de você? Ou você já colocou o Senhor diante de você, como Davi colocou? Prossigo para aquelas que diante de mim estão. O que está diante de mim agora? Diante de mim agora está um novo ano que começa, e eu quero um ano de vitória. Diante de mim agora está o arrebatamento. Diante de mim agora está a vitória no amor de Cristo. Diante de mim está agora a transformação do meu corpo velho em um jovem de novo. Diante de mim está a volta de Cristo. Diante de você, prossiga para isto. Está o teu irmão, está a tua casa, a tua família, a tua igreja, o teu lar. Diante de você está a mensagem do profeta que está chegando para nós nos alimentarmos com ela.
Mas então esquece as coisas que para trás ficam, prossiga para aquelas que diante de ti estão. Esqueça, porque cada vez que você toca no assunto, aquilo vai voltar a viver. É um cadáver levantando do caixão de novo. Mas Davi não lembrava da luta que ele passou com Simei. Davi não lembrava da rebelião do seu filho. Davi lembrava do Salmo 23. Davi pensava que tinha colocado o Senhor diante dele. Davi pensava, o quê? Aquela água que eu bebi uma vez, eu quero beber de novo. Enquanto ele pensava nestas coisas, deve ter sido um dia quente. E não tem sido um dia quente na tua vida? Escaldante, pesado, difícil. Mas como é ruim colocar a cabeça no travesseiro e ficar pensando nessas coisas. E não deixa você dormir, e a mente é um turbilhão, a milhão por hora, pensamentos atrás de pensamentos. Que difícil, parece que não quer desligar para dormir, né? Problema um atrás do outro. Mas dá para colocar, como disse Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, como eu faço isto, irmão Brana? Simplesmente creia em sua promessa. Ele fez uma promessa de que ele faria isto, mesmo na hora da morte. Quando o anjo da morte entra no quarto, irmão Brana, eu sei que ficarei nervoso. Não, você está no refúgio. Aleluia. O quê? Mas o anjo da morte? Não, você sabe que você vai morrer. Você tem que ir para algum lugar. Então vá para o refúgio. Sinta-se salvo. Dá para se sentir salvo? Dá para se sentir seguro? Dá para se sentir na palavra? Dá para se sentir com os pés no chão? E se você não se sente salvo? Quando o anjo da morte bate, o que fazer? E às vezes gente na igreja não se sente salvo porque tem pendências. E até quando vão estas pendências? Até quando vão estas pendências na vida de pessoas que estão dentro da igreja, no culto, ouvindo a palavra, ouvindo sermão e mais sermão? Até quando? Você sabe que você vai morrer. Você tem que ir para algum lugar, então vá para o refúgio. Sinta-se salvo. Isto é certo. Você está salvo desde que você esteja no refúgio. Quem é o refúgio? Lembre-se, ele morreu por você. Ele cuida de você. Ele morreu por você. Agora vamos dar uma olhada. Você diz, irmão Brana, você quer dizer que quando o anjo da morte estiver batendo, mesmo assim você não obteve pressão? Não, nem um pouquinho. Só se tem pressão se você não se sente salvo. Se você não se sente salvo, se acontece algo, você fica agitado, você fica nervoso. Bem, por que você faz isto? Venha para o refúgio. É tudo. Bem, você diz, irmão Brana, bem, agora espere um minuto, tomemos Israel no Egito. Ali veio um tempo onde Deus disse, eu vou enviar o anjo da morte pela terra e vou tirar cada um dos primogênitos da família, a menos que haja sangue sobre a porta. Aquela grande noite da Páscoa, aqui, agora, estava Israel, um povo prometido, indo para a terra prometida. E a noite da Páscoa, o anjo da morte está na terra. E nós ouvimos os gritos vindo pela rua. Nós olhamos, duas grandes asas pretas estão voando na rua. Vocês acham que Israel ficou todo excitado? Não, senhor. Imagine, irmão, aquele anjo com suas duas grandes asas pretas, isso foi o que o irmão Brana comparou, o anjo da morte, vindo pelas ruas lá do Egito, vagueando, entrando nas casas para
matar o primogênito? Imagine Israel agora, a morte estava à porta, o rapazinho olhou pela janela, ele era o mais velho da família, ele viu aquele enorme anjo preto, ele olhou e disse: papai, você me ama? Claro, filho, eu o amo. Bem, papai, não sou eu seu primogênito? Sim, filho, é. Olha lá, papai, aquele anjo pegou aquele rapazinho. Eu o conhecia, eu brinquei com ele. Papai, aí vem ele em direção à casa. Mas, filho, você vê aquele portal? Aleluia. Papai, ele não irá me pegar? Não, senhor. Filho, ele não pode pegar você. Por quê? Esta é a sua promessa. Se ele prometeu, meu filho, descansa, aleluia. Se ele prometeu, descansa. Mas está todo mundo gritando, todo mundo agitado. O mundo não está nessa condição, nervosa, agitada. Você vê, dá para sentir nas ruas. Mas eu e você temos que estar tranquilo. Temos uma promessa, gente. Uma promessa de Deus. Podemos nos sentir salvos. Está agitado quem não se sente salvo. Está perturbado quem não se sente salvo. Mas você está seguro. Você tem um Deus que fez uma promessa para você. Você não está crendo numa igreja. Você está crendo na palavra de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Um Deus que quando fala, ele cumpre aquilo que ele falou. Então esqueça as coisas que para trás ficaram, deste ano de luta, de dificuldade, de fracassos, de brigas entre você e a tua irmã, de briga entre você e o teu irmão, entre você e tua mãe, entre você e teu pai, entre você e o mais amado da igreja. Esqueça isso, as coisas que para trás ficam, e prossiga para aquelas que diante de ti estão. Esqueça as frustrações. Como vou esquecer, pastor? Esqueça fazendo uma reeditação da tua memória, da tua vida. Como? Lendo a mensagem, lendo a palavra, orando e se aprofundando no amor de Deus. Faça isso e você terá uma outra vida. Mas pelo amor de Deus, não seja um ouvinte esquecido, mas esqueça das coisas que para trás ficam. Lembra-te do que Deus tem falado ao teu coração. Grave no profundo da tua alma. Sinta emoção quando a palavra fala com você. Diga: isto é para mim, aleluia. Você não é outra coisa senão o tesouro de Deus. Aleluia. Filho, nós temos uma promessa, filho. Deus prometeu que se nós colocássemos aquele sangue ali, o anjo da morte não entraria. Lembra disto? Lembra do que Deus te prometeu? Lembra do que Deus te falou? Disto você deve lembrar. Disto Davi lembrava. Disto Davi pensava, não das barbaridades de Simei, não das pedradas de Simei, mas do Salmo 23, aleluia. Não lembre das pedradas que você recebeu, não lembra. Alguém chegou ali e disse: Davi, eu vou cortar a cabeça deste cão, quando Simei jogava pedra em Davi. Ele disse: não faça isto, isto é da vontade do Senhor. Aleluia, em outras palavras, foi Deus que mandou ele jogar pedra em mim. Eu tenho que representar alguém aqui nesta terra. Eu tenho que mostrar que eu sou aquele que virá um dia e eles jogarão pedra também. Eles também criticarão, eles também o rejeitarão. Eu preciso passar isto. Não corte a cabeça deste cão, não. Deixe ele jogar pedra, aleluia. Então, meu irmão, mais uma coisa, não te lembre destas pedradas.
quando estiveres passando por sede, quando estiveres rejeitado, quando estiveres longe da tua casa, longe do poço que você desejasse beber um gole de água fresca, não pense nesses fracassos, porque eles te matarão mais cedo, mas lembre do que Deus te prometeu, lembre daquilo que Ele falou para você em sua palavra, que ainda que tu esteja morto, Ele te levantará. E Davi olhava, ele podia olhar lá no vale, do topo da montanha, e estava do lado leste ou do lado oeste, ou seja, do lado leste da cidade, quando ele olhou e viu onde os filisteus estavam, milhares deles. Ali viu onde estavam os filisteus, milhares guarnecendo o poço, a cidade. Ele viu aquele velho poço, onde uma vez bebera dele. Que mensagem que dá aqui, né? Um poço que uma vez Davi tinha bebido dele. E agora Davi pensa no que Deus tinha feito, como Deus tinha dado vitória. Isso não faz lembrar você, não no natural, num dia quente do mês de dezembro, de janeiro, de fevereiro, suando, em cima de cascalhos, e o suor correndo, pingando, e você com sede. Mas uma vez você tinha bebido uma água gostosa, boa, e você lembra, se eu pudesse beber aquela água de novo. E é isso que Davi estava sentindo, e nós podemos lembrar de pessoas dentro da igreja, que estão neste deserto árido, seco, com a sua língua já pegando no céu da boca de sequidão espiritual, que uma vez foram saciados pelo Espírito de Deus, beberam da água da vida, tomaram o bom gole fresco do Espírito, regozijaram ao redor do poço da palavra, mas agora estão distantes. Por quê? Deixa eu dar um pouco da minha loucura. Por que que eles estão longe? Talvez não seja porque você queria estar longe, não, mas porque você foi rejeitado também. Talvez foi porque você foi criticado também. Talvez foi porque alguém jogou pedra em você também. E Davi estava longe, mas não porque ele estava desviado, mas é porque ele não tinha como chegar no poço. Ele não tinha coragem de ir lá. Ele não tinha como, estava cercado, filisteus cercaram. Por que que ele estava fora da cidade? Por quê? Porque alguém lhe jogou pedra, porque alguém lhe criticou, porque alguém lhe rejeitou, porque alguém lhe perseguiu para matar. Mas agora ele queria voltar lá e tomar, mas não conseguia. Mas Deus ungiu 3 homens para buscar esta água para ele, aleluia. E pode ser que você esteja nesse deserto de sequidão, mas muitas vezes você pode até ter pensado no teu coração, não pense mais nos teus fracassos, não pense mais nos cimeiros da tua vida, mas pense na promessa que Ele fez, pense no que Ele te prometeu, e então diga, quem me dera eu voltar a ser aquele crente que eu era. Quem me dera eu voltar a ser aquele fervoroso que eu era. Quem me dera eu voltar a ser aquela crente espiritual que eu era. Quem me dera eu beber desta água de novo. Uma vez ele tinha levado ovelhas para beber. Uma vez ele tinha levado o seu gado para beber. Ele viu aquele velho poço onde uma vez bebera dele. Você olha muitas vezes a Bíblia, olha muitas vezes a mensagem e pensa, quantas vezes eu li esta mensagem e chorei. Hoje eu leio, não dá mais prazer.
Quantas vezes eu li esta Bíblia, quantas vezes eu dobrava o meu joelho e lágrimas corriam. Mas agora não, eu posso ficar ali meia hora de joelho e não tenho 3 palavras de oração, porque nada vem. É puro deserto, é puro arenoso, seco que nem o deserto. Mas eu creio em nome de Jesus, que há valentes de Davi, que pode trazer água para você, pode trazer o Espírito Santo para você de novo. Nós podemos botar esses filisteus por terra em nome de Jesus. Nós podemos fazer eles correrem do poço e fazer você beber desta água, da palavra de novo. Há pessoas corajosas o suficiente para orar por você, para jejuar com você, para te trazer aquela água que você precisa. Aleluia! Se tem um desejo no teu coração, é porque tem água para você beber. Aleluia! Tem alguém que pode te ajudar. Nós vamos botar esse filisteu por terra, em nome de Jesus. Não vai ficar só em desejo, não. O teu desejo vai ser cumprido. Vai vir água para te beber. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu sei que tem gente aqui nesta noite que Deus está falando com ele, Deus está falando com ela. É tanto homem como mulher. É Deus falando com você. É Deus mostrando para você que há água em Belém. Há um poço artesiano em Belém. Aleluia! Deus pode te dar água. Tem aqui homens o suficiente para botar esse filisteu por terra, que tem cercado a tua vida e não tem deixado você beber desta palavra, beber deste Espírito Santo, beber desta alegria celestial. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Se Deus falou contigo, vamos se apoderar deste poço, vamos beber desta água. Não resista ao Espírito de Deus que está falando fortemente contigo. Deixa que esse filisteu caia por terra. Pegue da água da vida. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu Espírito que está aqui neste lugar. Tua presença gloriosa, Senhor. Tu veio dizer para este teu povo que tu, ó Deus, está interessado que eles voltem a beber daquele poço artesiano de Belém, daquela água gloriosa, daquela água fresca para refrigerar o coração, refrigerar a alma, refrigerar a mente. Esqueça as coisas que para trás ficaram, esqueça os abalos, esqueça as críticas, esqueça as pedrada. Lembra-te de que tu tens o arrebatamento. Olhe para frente que tu tens a volta de Jesus. Olhe para frente que tu tens algo para fazer para Jesus. Olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Diz o profeta, enquanto um levava o balde, os dois iam derrubando o filisteu por terra. Em nome de Jesus, nós vamos botando os filisteus por terra. Oh, nós estamos abrindo o caminho para você. Estamos abrindo o caminho para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha beber da água, que nós estamos abrindo o caminho para você. Aleluia, aleluia. Isso mesmo, despeje a tua alma na presença de Deus. Não hesite não, e despeje a tua alma na presença de Deus. Se tiver que gritar, pode gritar. Se tiver que chorar, pode chorar. Se tiver que louvar Deus, louva. Se tiver que falar línguas estranhas, fale. Mas contanto que você obtenha esta água, em nome de Jesus. Esquece o que ficou para trás. Esquece as pedradas do Simei. Esquece as frustrações, esquece os abalos. Pensa naquilo que Deus te fez. Pensa nas vitórias que Deus te deu. Esquece as derrotas. Esquece os fracassos. Olha para aquelas que diante de ti estão. Olha para frente. Olha para o que Deus tem prometido para você. Você pode até ter pensado que não tem mais jeito para você. Você é realmente uma pessoa excluída. Mas em nome de Jesus, esse filisteu vai cair por terra. Você tem condições de vir. O caminho está aberto para você. Os filisteus já estão prostrados no chão. O poço está livre para você beber. Em nome de Jesus, Pai, derrama uma unção especial sobre essas vidas áridas, secas. Derrama deste óleo precioso. Derrama desta água da vida. Derrama deste poder sobrenatural. E enche estes vasos do teu poder. Dá uma alegria celestial, Senhor. Dá um gozo celestial. Dá uma presença divina na vida deles. Oh Deus, que eles possam se aprofundar no teu amor, na tua glória, na tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, possa o teu Espírito Santo, meu Deus, encher estes vasos. Dar água para estas vidas, Senhor. Dar água para estas vidas, meu Pai. Oh Jeová, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, todos esses filisteus de maus pensamentos agora estão caídos por terra, estão derrubados. Oh Eterno, aleluia, 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 aleluia. Você tem vergonha de vir? Você tem vergonha de dizer, a minha vida é esse deserto árido mesmo? Não faça isso. Deus, Ele abriu o caminho para você chegar. E as vidas que estão aqui, estão a maioria com lágrimas em seus olhos. Você não é tão duro o suficiente que tenta resistir à chamada do Espírito de Deus. Você é tão precioso, tão valioso. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus, por esta água da vida.
Obrigado, Senhor, por esta alegria celestial. Eu quero esquecer as frustrações. Eu quero esquecer os fracassos. Eu quero esquecer as coisas que para trás ficaram e prosseguir para aquelas diante de mim. E não ser um ouvinte esquecido da Tua palavra, Pai. Mas quero lembrar de tudo que o Senhor tem feito por mim. Quero lembrar das promessas que o Senhor fez. Quero lembrar desta Bíblia, que há uma promessa para mim, Senhor, que eu vou ser cheio do Teu Espírito Santo. Ó, em nome de Jesus Cristo, eu tenho que ser, Senhor, porque Tu tens prometido. O Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu tomo esta promessa para mim, Senhor. Estes irmãos tomam esta promessa para eles. O Senhor tem prometido e o Senhor não falhará. Obrigado, Senhor. Você fez sua confissão diante de Deus neste altar? Quem não fez ainda e quer fazer, ainda posso dar mais um tempinho para você. Às vezes você não acha importante vir no altar, mas Ana estava no altar orando. Se alguém se apegasse na ponta do altar, era livre até da morte. O altar é um lugar de sacrifício. Há um segredo no altar. É um sinal que você está rendido para Deus, que você se entrega para Ele, que você diz: aqui está a minha capacidade, eu não sou nada. De joelhos prostrados diante do Rei dos Reis. E você, se prostrando diante dele, você agrada a Ele. Você adora Ele, você se rende a Ele. Ele estende o seu cetro para você, o cetro de misericórdia. E Ele te diz: até a metade do meu reino eu te dou, se tu quiseres. Eu te dou o Espírito Santo, se tu queres. Eu te dou alegria na tua alma, se tu queres. Eu te dou a minha presença, se tu queres. Eu dei a minha vida por ti. O que eu não posso dar mais? Oh, Espírito de Deus. Aleluia. 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 Oh, meu Deus, Tu nos deste a Tua vida, Pai. Agora o que seria o Espírito Santo? Esta vida é zoe, é vida eterna. Senhor, eu não sou um fracassado, não. Eu sou um vitorioso. Tu és uma vitoriosa, irmã. Tu és vitorioso, irmão. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Grande Deus eterno. Você tem que esquecer. E eu quero que você, neste momento, medite um pouco. Você vai meditar e vai pensar um pouquinho. E eu quero dizer para você uma coisa. Para você se dar melhor na tua vida, para você tirar as pedras do caminho. Jesus Cristo disse: aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então eu quero dizer para você, você não vai mais olhar para trás. A partir de hoje você vai olhar para frente. Você não vai olhar mais para aquelas pedradas que você levou. Você não vai mais olhar para aquele problema que você teve com aquele irmão, nem com aquela irmã. Você não vai olhar mais por aquele fracasso que você teve, aquela frustração que você teve. Você não vai olhar mais aquele problema que acarretou em um monte de frustração, de decepção para ti, na tua vida. Mas você vai agora levantar tua mão, eu vou orar para você, colocar aqui diante de Deus, e você, mesmo que vier esse pensamento para você lembrar, você vai rechaçar aquilo em nome de Jesus. Você vai levantar sua mão
e vai dizer: agora eu vou esquecer tudo aquilo que passou, eu não vou tocar mais naquele assunto, eu não quero mais nem saber daquele problema que eu passei, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela vida, aquela dificuldade que eu passei na vida, com aquela família, naquele lar, aquela frustração, aquela decepção. Eu quero agora levantar a minha mão e dizer: Senhor, eu não quero mais olhar para trás, senão eu não sou apto para o reino do céu. Eu quero olhar para frente agora. Senhor, em nome de Jesus, ajuda estas vidas que estão com suas mãos levantadas, Pai. Em nome de Jesus, possa o Teu Espírito Santo profundamente tocar seus corações, eles pegarem a mão no arado agora e não olhar mais para trás. Não olhar mais para trás. Esqueça isto. Redite a tua memória com esta mensagem que você ouviu hoje. Redite a tua memória dos teus fracassos com esta palavra que você ouviu hoje. Não lembra mais daquilo que você fez. Foi um erro. Foi errado, mas agora não olha mais para trás. Não olha mais para o fracasso. Não olha, você está com a mão no arado, não olha para trás. Prossiga para diante daquelas que diante de ti estão. Domingo que vem é ceia do Senhor. Você vai provar para Deus que você não está mais olhando para trás. E você vai estar na fila da ceia. Você vai estar com a mão no arado, olhando para frente, dizendo para Deus: Deus, eu lá naquele dia dobrei o meu joelho, levantei a minha mão e disse que não olharia mais para trás. E é o que eu estou fazendo. Eu não estou olhando mais para trás. Eu agora estou com a mão no arado. Eu estou tomando a comunhão. Eu estou tomando a ceia. Eu estou comendo pão. Eu estou bebendo cálice. Eu estou lavando o pé do meu irmão. E eu não quero mais olhar para trás, Senhor. Em nome de Jesus, receba isso no teu coração, na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. É uma decisão precisa, correta. Não olha mais para trás. Deus tem te ajudado. Deus tem me ajudado. Deus tem nos dado vitória. Vamos começar este ano com este novo propósito diante de Deus, de não olhar mais para trás. Jamais. Não quero olhar. Coloquei uma estaca na minha vida. Não quero olhar mais para trás, Senhor. Estou prosseguindo adiante. Sei que agora o Senhor tem tomado você em sua palavra. Deus, Ele é fiel. Ele cumpre sua palavra. Ele honra sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Não esqueçam, não vai faltar motivos para você lembrar das coisas que ficaram para trás. Mas não esqueça do que você ouviu. Não seja um ouvinte esquecido. Lembra-te da palavra. Lembra-te da mensagem da hora, do dia que você tem recebido. Lembra-te que você crê numa mensagem de um profeta. Lembra-te que há um Deus em teu favor. Lembra-te que você, quando se converteu, você entregou a tua vida para Ele. Aleluia. Que Deus realmente possa selar esta mensagem no teu coração. Que Deus nos ajude. Eu pedi, enquanto eu estava orando, eu pedi para Deus ontem. Eu estava falando com Deus e disse: Senhor, eu preciso de ver alguma coisa para confirmar algo.
E é como aquilo que o irmão Brano às vezes pedia. O Gideão pediu para que Deus molhasse o velo por dentro, só o velo, né? E depois ele pediu para molhar só a terra, né? E Deus fez as duas coisas para ele. Isso é, Deus deu uma prova, Deus deu um sinal. E eu pedi, Senhor, eu preciso de uma manifestação do Teu Espírito no culto de amanhã, como uma confirmação de algo que eu estava esperando. E Deus honrou, Deus nos abençoou. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu creio que era isso que eu precisava, e eu quero também, na minha vida, olhar para a frente. Você também deve olhar para a frente. Esta confirmação que eu pedi, Deus deu, e isso também é para você. Olhe para a frente. É Deus falando com você. Esqueça o passado. Esqueça as frustrações. Esqueça, ainda que as pessoas lembrem, mas reedite a tua memória. Você viu o irmão Brano dizendo, você não consegue esquecer, mas dá para reeditar a tua memória. Então prossiga, isso é para você também. Não olhe mais para trás. Não olhe para as pedradas do Simei. Olhe para o Salmo 23. Olhe para as vitórias que Deus te deu. Davi colocou Deus diante dele. Coloque Deus diante de você. Volte a tua vista para Jesus. Não seja mais uma fracassada, não seja mais um fracassado. Deus tem te ajudado nesta noite. Deus tem ouvido o teu clamor, o que você queria, o que você precisava, para você dar um passo mais confiante. Agora você pode dar um passo mais confiante. Eu posso dar um passo mais confiante. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço pela tua presença. Tua palavra é tão viva, Senhor. Ela nos enche. Ela move as nossas entranhas. Ela penetra o nosso íntimo. E eu te louvo, te agradeço. E Pai, sela isto em cada coração, em cada vida. Queremos voltar agora a nossos lares, mas crendo e confiante, dando passos firmes, seguros. Senhor, há uma promessa de transformação, há um céu, há uma nova Jerusalém, há uma vida eterna, Senhor, mais além, Senhor, do que estas coisas naturais da terra. Há algo nos esperando, nossa vista está voltada para Ti, colocamos o Senhor diante de nós também. Pai, conduz o Teu povo até seus lares, nossas vidas, e coloca o Teu anjo para guardar, proteger, livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus.